Olá, gente! Hoje nós vamos trazer para vocês mais uma videoaula do projeto Bahia Produtiva com a colaboradora Adriana Nascimento do IRPA, trazendo uma receita de pão de queijo com leite de cabra, uma receita inovadora para vocês. Então nós vamos fazer um pão de queijo e esse pão é com queijo de cabra. Então, para esse pão de queijo, nós vamos utilizar como base o nosso polvilho azedo. Esse polvilho, ele é derivado da fécula da mandioca. Então, a mandioca, ela tem vários derivados, então é possível fazer muitas coisas, muitos pratos com a mandioca e com seus derivados. Pratos caseiros, como também pratos a níveis de agroindústria. Então, aqui na região do território do Vale do São Francisco, tem diversas agroindústrias familiares que trabalham com a mandioca como base dos seus produtos. Então, hoje a gente vai fazer um pão de queijo bem simples e que tem um rendimento bom também para ser tanto consumido em casa como comercializado. Então, a gente vai estar utilizando, como eu já falei, o queijo de cabra, né, que é mais comum se encontrar aqui na região, até porque são os animais que são adaptados às nossas variedades climáticas, né, que é de semiárido. A gente também vai estar utilizando o leite, que também é leite de cabra. E aí, para nossa receita, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o polvilho azedo, o queijo de cabra, leite de cabra. A gente vai utilizar ovo, o sal é a gosto, então é preciso ter muito cuidado quando a gente coloca sal nas receitas, até porque aqui eu já tenho um queijo que tem sal, então é preciso ter bastante cuidado quando a gente vai colocar o sal também nessa receita. E a gente vai utilizar como gordura, a gente vai utilizar a manteiga. Eu posso utilizar também o óleo. Esse aqui é o óleo de coco, eu posso utilizar o óleo de coco, posso utilizar a banha, como também posso utilizar a manteiga ou a margarina, que ficar mais acessível. Então, é preciso só ter cuidado também nas quantidades. Então, hoje a gente vai estar utilizando aqui a nossa manteiga. Outra coisa interessante é preciso pesar todos os ingredientes antes de fazer qualquer receita. Hoje a gente vai utilizar 40 gramas de manteiga, 100 ml de leite, 100 gramas do queijo de cabra. A gente vai ralar esse queijo ainda para estar colocando aqui na nossa receita. 200 gramas de polvilho azedo e um ovo. E aí o sal, como eu já falei, vai ser a gosto. Aí vai depender se a nossa receita ficar ou não com sal depois que a gente juntar esses ingredientes. Vamos lá para a nossa receita? Eu tenho aqui uma balança que eu sempre utilizo para estar pesando os meus ingredientes, até porque para a quantidade não ficar elevada e a receitinha não sair errada, como também para fazer os cálculos de custo de produção. Porque ao final da minha produção aqui eu posso fazer o cálculo de custo, saber quanto custou para produzir esse determinado produto, né, esse pão de queijo que a gente está fazendo. E depois disso, compreender a quanto eu posso estar comercializando o meu pãozinho de queijo. Então, de início, a gente vai fazer uma quantidade pequena, né, do nosso pão de queijo, mas a nível demonstrativo, então a gente vai utilizar 100 ml de leite. Essa receita ela pode ser mudada, dobrada, triplicada, então eu vou utilizar 100 ml de leite. Se você quiser fazer o dobro, você vai sempre dobrando esses ingredientes, vai fazer 200, 300 ml de leite. E aí vai também dobrando a quantidade dos demais ingredientes. Então eu vou utilizar aqui 100 ml de leite. Esse meu copinho, ele mede 100 ml. Aqui na minha xícara eu tinha 200 ml de leite. Então, 100 ml de leite. A gente colocou aqui na nossa panela. E 40 gramas de manteiga. Que também a gente já fez essa pesagem previamente. A gente vai mexer, misturar. A gente vai levar ao fogo médio, sempre mexendo. Essa manteiga ela vai derreter. Se for o óleo, se for a banha também esperar
Sempre tá misturando um pouco, levar o fogo médio. Quando levantar fervura, a gente volta pra cá e dá continuidade. Depois de fervido o leite com a manteiga, tá? A gente agora vai adicionar as nossas 200 gramas de polvilho azedo. Já fiz também a pesagem dessas 200 gramas. Processo simples, é só misturar, fazer uma massa. Mexer bastante. Então, a gente mexe com a espátula. Agora chegou o momento que a gente precisa tirar essa espátula e dar continuidade ao processo com a mão. É importante que a mão já esteja bem higienizadazinha. Então, para melhorar a visibilidade aqui do processo, eu vou colocar aqui em outro refratário, só para melhorar mesmo a visibilidade para vocês que estão assistindo, mas em casa pode ser na mesma panela, certo? Vou pegar aqui outro refratário, colocar essa massa. Agora, a gente vai estar adicionando o nosso queijo. Nosso queijo ralado, nossos 100 gramas. Vai adicionando aos poucos. Outra coisa que eu não falei que é importante é que na hora que você adiciona o amido na água com a manteiga, é importante acrescentar também aos poucos, porque ele vai misturando melhor quando você acrescenta aos poucos. Eu acrescentei todo porque eu já conheço o processo, já fiz a pesagem direitinho, mas é importante ter esse cuidado também. Porque se a pesagem não sair direitinho, pode ter algum probleminha na nossa receita, na nossa massa. O processo é basicamente esse. A gente vai misturando, misturando. Colocamos todo o nosso queijo. Eu experimentei esse queijo, ele tem uma salga. Então, eu não vou colocar sal no meu pão, porque esse queijo, ele já tem um teor de sal, é bom. Então, eu não vou colocar sal nesse nosso pão. Eu já considerei que ele já tá pra mim, já tá num teor de sal tranquilo, né, pro consumo, tá do jeito que eu gosto já de consumir, não gosto de muito sal, então é preciso ter esse cuidado também nessa questão do sal. Misturou o queijo aqui com a massa, tá bem uniformezinho, vamos agora colocar o ovo. Vou abrir aqui um pouquinho a massa pra gente colocar o ovo aqui dentro. Então, eu já quebrei aqui o ovo, é um ovo de galinha caipira também. Importante usar produtos mais naturais pra gente ter um pão mais saudável. Vou misturar um pouquinho esse ovo e acrescentar também aqui. Pronto. Importante a gente quebrar o ovo em um outro recipiente, porque a gente vai precisar misturar ele antes de colocar na massa. E também porque se o ovo tiver algum problema, tiver estragado, não vai estragar a nossa massa. Então, agora o processo é mexer para esse ovo também unificar nessa massa. Então, a gente continua aqui mexendo. É importante que, dependendo do ovo, a massa pode ficar muito mole. Então, se você sentir ela muito mole, você pode ir colocando um pouquinho de polvilho para ela dar mais uma endurecidazinha. O ponto é esse. Então, ela tá um pouco pegajosa, mas tá consistente. Então, esses ajustes da massa vai depender muito do tamanho do ovo que você vai usar, da qualidade do ovo também. Às vezes ele é um pouco mais líquido, às vezes ele é um pouco mais denso. Pronto, feito isso, aqui só é mesmo para misturar. A gente vai agora modelar nossos pãezinhos para levar ao forno. Então, eu tenho aqui um refratário, eu fiz uma untada, né, untei ele com um pouquinho só de manteiga, só para garantir que nosso pãozinho não vai grudar no fundo. A gente vai modelar nossos pãezinhos. A massa grudando na mão, você pode colocar um pouquinho de óleo
ou da própria manteiga que você usou, óleo de coco, para não grudar na mão. Faz um pãozinho, bonitinho, redondinho. O tamanho vai depender também de como você quer. Você vai modelando esses pãezinhos para colocar na nossa bandejinha para assar. É importante que o forno seja pré-aquecido a 180 graus antes de colocar o nosso pãozinho. Então, é importante, enquanto tá modelando, já tá colocando esse forno para ir pré-aquecendo. Eu coloco ele um pouquinho separado do outro, porque ele pode dar uma crescidinha e colar um no outro. Outra coisa importante é o tempo de preparo. Ele vai de 15 a 20 minutos assando, mas é preciso você estar observando. A partir do momento que ele começa a dourar, o nosso pãozinho já tá pronto. Você já pega um, faz a prova, né? E experimenta, né? Se o nosso pãozinho tá pronto ou não. Antes de utilizar as mãos para o processo, é importante estar higienizando direitinho, até porque a gente está preparando um alimento. Quando a gente prepara um alimento, a gente também precisa ter esses cuidados, né, de boas práticas de fabricação. Então, é preciso estar com a mão bem higienizada, as unhas curtas também, para estar fazendo esse processo. Evitar o uso de anéis, pulseiras, brincos também, principalmente quando a gente vai fazer uma produção para fora, né, para estar comercializando. É preciso também ter todo esse cuidado. Então, a nossa massa. Tá. Como eu não sei fazer bolinhas direitinho, eles estão ficando um pouco estranhos, mas é isso mesmo. Dependendo do tamanho que você vai fazer, ele vai render mais ou menos porções. Vou fazer aqui uma quantidade para caber apenas nessa forma, para a gente levar ao nosso forno. A gente agora vai levar o nosso forno. Eu já pedi para pré-aquecer o forno a 180 graus. A gente vai levar ao forno e aguardar os nossos pães ficarem assados. E esse é o nosso pão de queijo, um queijo de cabra, leite de cabra, depois de assado. Então, ele ficou 20 minutinhos no forno, né? De 15 a 20 minutos, depende muito da potência do forno. Então, ele tá crocante, do jeitinho como deveria ser. Ele nos rendeu 13 porções e é um ótimo alimento para acompanhar o lanche, o café da manhã, a janta, além de ser bem saudável porque foi todo produzido com alimentos da agricultura familiar. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.